Olá a todos, bom dia! Obrigada pela presença de todos vocês. Em alguns minutos eu vou convidar a nossa advogada especial que vai falar sobre a Justiça do Trabalho e em pauta hoje as principais resoluções do CNJ e, sobretudo, a Portaria Conjunta 52 do Tribunal de Justiça Local. Todos esses assuntos, as principais dúvidas e as medidas que estão sendo adotadas pela OABDF. Uma alegria poder ver vocês todos entrando. Vou convidar a nossa palestrante. Já tenho visto aí vários conselheiros entrando, advogados até de outros estados. É uma grande alegria poder compartilhar desse bate-papo. Conto com a participação de vocês. Ao final, vamos responder as principais dúvidas, sem prejuízo, né, do envio de outras dúvidas. Pode ser pelo WhatsApp, pelos canais da OAB. Estamos à disposição. Doutora Camila, obrigada pela participação. Doutor Bruno, Andrei, uma grande honra. Vamos entrando. Denise Arantes, a nossa convidada, está se conectando. Doutor Lucas, Mariana, muito obrigada pela presença. Ladécio, o grande assessor lá da Terra Cap também, uma alegria vê-lo aqui. Tentando novamente incluir a doutora Denise. Olá! Olá! Finalmente, que bom, Denise! Tudo bom, Andréia? Tudo bem, tudo certo. Tá me Pessoal, ouvindo bem? tô ouvindo. Está me ouvindo? Tô ouvindo também. Tô só Que ajustando ótimo. aqui a câmera para ver se a gente começa direitinho por aqui. Então, Pronto. ótimo. Pessoal, a Bom doutora dia. Denise, bom dia. Ela é especialista em direito do trabalho, tem atuação marcante em leading cases, gestora também de grandes equipes, e ela vai poder compartilhar várias experiências sobre essa nova rotina. A gente sabe que esse retorno paulatino tem que observar as regras de segurança, todo o cuidado necessário com as equipes dos escritórios, com os funcionários. Sabemos desse momento delicado, né, com várias É cidades já verdade. decretando lockdown. Já são 18 cidades, 18 estados e várias cidades com essa mesma situação. Não é mesmo, Denise? É verdade, Andréia. É um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço ao ABDF, ao presidente Délio e a você pelo convite, né, em participar dessa live, né, para esclarecer as dúvidas que surgem com a edição de tantos atos, né, nesse momento Verdade. em que foi declarada a pandemia em decorrência do novo coronavírus. E eu fico feliz em poder contribuir com os esclarecimentos, né, enfim, com diálogo, né, principalmente com os advogados em relação a esse momento tão difícil e complicado que a gente está vivendo. Verdade. Então, para a gente começar, a gente sabe que todas essas mudanças repentinas exigiram muito esforço, não só da utilização efetiva desses canais já dispostos, né? E o próprio esforço do CNJ em disponibilizar todos esses canais, certo? Nesse retorno, é importante frisar que já foi firmado um termo de cooperação técnica para a disponibilização do sistema, que é o Cisco Webex, e esse canal que vai permitir a realização de todas essas audiências, né, de Uhum. instrução, de conciliação, e também para as sessões de julgamento, das sessões numa segunda instância, para que haja respeito ao devido contraditório, às sustentações orais, né? Então, são essas as grandes novidades iniciais. A gente pode rememorar que tudo isso já começou com a resolução 313. A princípio, né, Denise, tinha Isso. previsão para regulamentar até
30 de abril de 2020. Pois Todavia, é. já no dia 20 de abril, foi necessário, então, regulamentar e veio a edição da Resolução 314, com outras Uhum, informações mais técnicas e precisas sobre a atuação desses advogados, como proceder e informar todas essas dificuldades técnicas. E uhum, depois, e sobretudo informando o retorno dos prazos a partir do dia 4 de maio. E aí veio uma grande surpresa, né? Vários estados já nessa situação de calamidade, em situações de emergência, informaram a uhum, impossibilidade técnica de uhum, atuação, de retorno dos prazos. Então, para essas situações, então foi editada a resolução 318, certo? Com uhum. alguns pontos que demandam um esforço de interpretação, de orientação conjunta e sistêmica em relação a todos os tribunais do Brasil. É Vamos verdade, falar André. disso também, certo? E Sim, sim. posteriormente, como que os nossos tribunais locais recepcionaram essas resoluções. Então, pelo Tribunal de Justiça, TJDFT já teve a edição da Portaria Conjunta número 52, e pela Justiça do Trabalho, Denise, como é que tem, qual foi a edição, qual foi a portaria? Pois é, Andréia, vamos lá, né? Vamos começar a falar um pouquinho de tudo que aconteceu nesse período, e eu vou falar um pouquinho para vocês da Justiça do Trabalho, né? A suspensão dos prazos da Justiça do Trabalho, ela iniciou com, primeiro, um ato conjunto do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e logo em seguida com a resolução do CNJ, né, que foi essa resolução 313, que determinou a suspensão dos prazos, né. Eu acho importante mencionar que a resolução do CNJ, essa primeira editada logo após a declaração da pandemia, ela determinou a suspensão dos prazos processuais e excepcionou a sua aplicação, ou seja, ela excepcionou a aplicação dos dispositivos daquela resolução apenas ao Supremo Tribunal Federal, né, que teve um regulamento próprio e os prazos continuaram correndo e as sessões telepresenciais começaram a acontecer desde a semana seguinte, e da Justiça Eleitoral. Então, alguma dúvida Verdade. surgiu, eu recebi algumas perguntas, se essa resolução ela seria suficiente para amparar a suspensão dos prazos na Justiça do Trabalho, né? E eu digo que sim, porque por força constitucional, né, o CNJ ele é o órgão competente pelo controle da atuação administrativa de todo o Poder Judiciário, com essas exceções mencionadas na resolução, né? É claro que o próprio TST, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho editaram atos, o TRT da 10ª região, que é aqui de Brasília, ele também editou atos e é natural que isso aconteça. Os tribunais têm editado Verdade. atos próprios, mas é preciso dizer que a resolução do CNJ ela é suficiente, ela pode ser indicada nas peças, enfim, para demonstrar que houve a suspensão dos prazos, né? Já falando um pouquinho, Andréia, já posso engatar? É. Pois é, vamos falar aqui um pouquinho dessas disposições, das principais da Resolução 314, Tá. certo? Ao dispor sobre o retorno dos prazos, a partir do dia 4 de maio, então já temos aí praticamente uma semana, né, e um dia, contando com hoje, foi estabelecido dois critérios, né, em relação aos quais os advogados podem informar as suas dificuldades técnicas, que consiste no parágrafo 2º e no parágrafo 3º do artigo 3º da Resolução 314, e também precisamos observar o artigo 6º, parágrafo 3º também, para essa visão conjunta e sistêmica. Primeiramente, no parágrafo 2º, se refere aos atos anteriores ao início do transcurso do prazo. Por exemplo, sempre que o advogado tiver alguma dificuldade técnica, operacional, sistêmica, deve informar mediante petição nos autos, certo? Só que nesse caso, de forma antecedente, caberá ao juiz, ao magistrado, decidir de forma fundamentada se vai acolher ou não aquela justificativa, certo? É Uhum, diferente do parágrafo 3º, quando a disposição afirma que já para os prazos em curso, sobretudo para aqueles atos de defesa, a gente então
está aqui observando os prazos para contestação, impugnação ao cumprimento de sentença, embargos à execução e todas as questões preliminares. E aí a resolução fala tanto da justiça civil como da trabalhista, né, e da criminal. Então, é preciso observar essa situação. E outro ponto que demanda também um esforço, que nesse parágrafo terceiro de interpretação que eu digo, é que no parágrafo terceiro também inclui atos realizados durante a audiência de instrução, né? Então, nesse Sim. caso, então gerou essa situação. Por exemplo, o advogado informa que não tem condições de participar dessa audiência. Então, ele não deve invocar o parágrafo terceiro. Essa situação do parágrafo antecedente de uma situação prévia, ela tem que ser enviada via petição, via PJE. E aí, lembrando, cabe juízo de cognição, né? O juiz vai analisar se realmente aqueles argumentos são válidos e se sustentam. Agora, outro ponto sobre essa questão das impossibilidades é que o próprio Conselho Nacional de Justiça, e agora eu invoco o artigo 6º, parágrafo 3º, afirma que não é dado ao advogado o esforço de buscar a citação das partes, né? A parte, como que ele vai assegurar que a parte realmente vai participar daquele ato, e também das testemunhas, porque não é essa a obrigação do advogado. Sim. Então, essa é uma obrigação inerente ao Poder Judiciário, né, que deverá certificar e tem que considerar as dificuldades de citação por esses canais. Então, até para a inclusão em pauta, né, essa deve ser a diretriz que deve nortear os magistrados na escolha, ou seja, é factível a citação, a convocação dessas partes, dessa testemunha. Então, os advogados ficam isentos dessa responsabilidade de garantir esse acesso das partes. Diante de eventual dificuldade, eventualmente, essa audiência ela vai ter que ser prorrogada para outro momento, ou até mesmo presencial, após esse cenário crítico que estamos vivenciando. Não é mesmo, Denise? É verdade, Andréia. E essa questão das audiências é uma questão muito complexa, né? Que é preciso ter muito cuidado, porque eu, inclusive, a gente, já adianto aqui um pouquinho, no âmbito do TRT da 10ª região, houve uma portaria editada no começo do mês de abril, que regulamentou e, de uma forma mais genérica, disse que as audiências aconteceriam de forma gradual. E o que aconteceu até agora foram 2 audiências de conciliação apenas, né? E as informações que eu obtive no TRT foram de que essas audiências de conciliação, elas somente vão ser marcadas a pedido das partes. Então, veja bem, né? Na prática, a gente percebe que está havendo um cuidado e é preciso que haja esse cuidado. Então, uma das partes pode solicitar, a outra parte precisa anuir, né? E não há nenhuma indicação por hora de que haverá audiências de instrução. E falando um pouco sobre tudo isso, olha a complexidade desses atos, né? Você bem explicava aí a necessidade de analisar cada situação para que você peticione adequadamente, né? Então, eu fico pensando, eu não consigo imaginar a viabilidade de uma audiência de instrução nesse contexto, né? Como é que fica a questão da própria contaminação da prova testemunhal, né? A gente sabe que a oitiva de testemunha é um momento absolutamente delicado, é um momento em que a testemunha ela precisa estar ali, né, na sala de audiências, é longe de qualquer interferência externa, então isso tudo precisa começar com muito cuidado, com muita cautela, as prerrogativas precisam ser sempre monitoradas, e assim, a gente conversava um pouco antes, né, e eu fico feliz que a OABDF tem feito esse papel de uma forma muito comprometida, especialmente nesse momento em que a gente enfrenta situações absolutamente novas num contexto difícil, né? É bem verdade. E nesse caso, a questão da validade dessa prova testemunhal. Quem pode garantir que, de fato, elas não vão ter acesso, não vão estar sendo instruídas ou lendo qualquer material? Então, tudo isso afeta justamente a isenção. E aí surge a questão, evidentemente, da contradição, né, da contradita dessas testemunhas e a própria validade. Então, tudo isso
já consta, inclusive, de um pedido que a ordem solicitou para que não houvesse essas audiências de instrução, até que nós Uhum. tenhamos total segurança para que o processo possa prosseguir com segurança, a mínima segurança, com observância do devido contraditório. Afinal de contas, está em jogo ali o direito do cliente, os debates e toda a discussão inerente à causa. André, eu até complemento que também no âmbito do seu trabalho, há 7 dias atrás, a OAB Federal, em conjunto com a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, a ABRAT, encaminharam um ofício para o Tribunal Superior do Trabalho requerendo justamente isso, né? Requerendo, dentre outras medidas, que a realização das audiências se restrinja àquelas de conciliação, mediante solicitação das partes e sempre com a dispensa da obrigatoriedade da presença das partes, né? E também houve também nesse ofício requerimento para que não sejam atribuídas às partes as eventuais falhas, inconsistências e deficiências de equipamentos telemáticos. Então, acho que está todo mundo realmente preocupado com essa questão. Exatamente. E aí, retomando nessa sequência cronológica da edição das resoluções pelo CNJ, então, após essa edição da Resolução 314, que aconteceu no dia 20 de abril, já prevendo esse retorno para o dia 4 de maio, então, diante do retorno, logo em seguida, no dia 8 de maio, o CNJ precisou rever alguns critérios e estabelecer novas diretrizes, e aí veio a Resolução 318 do CNJ, certo? Só retificando, dia 7 de maio, falei dia 8 de maio, mas foi na verdade no dia 7 de maio. E a partir daí, retomando, prevendo e excluindo os estados com essa decretação de lockdown, ou seja, a impossibilidade efetiva do deslocamento, do atendimento, das próprias funcionalidades da cidade, dos serviços essenciais. Então, tudo isso levou a que essa nova orientação e essa nova diretriz do CNJ. E a partir daí, né, veio essa necessidade de regulamentação, veio essa disposição sobre um novo sistema, que é esse sistema do Cisco Webex, e também assegurando, né, que todo esse material, todas as atas, elas vão ficar disponíveis no PJE Mídias. Então, para um download futuro, para o armazenamento desses depoimentos, para que todos esses atos fiquem preservados, né, tenham a sua integridade garantida, para que o processo possa realmente ter o seu transcurso normal, comum, né, buscando justamente ter esse paralelo, para que os atos normais da rotina processual tenham essa ressonância diante dessa nova realidade, desse trabalho diferenciado, né? Das audiências presenciais por teleconferência, né? Por videoconferência. Verdade, então, Andréa. Né? E tudo isso foi realmente uma grande mudança. E aí, já entrando na questão de como o Tribunal de Justiça regulamentou, que veio a portaria conjunta de 52, essa sim, do dia 8 de maio, então foi da semana passada. Tudo isso é bastante novo, com várias situações que até os próprios servidores, o próprio tribunal vai precisar disponibilizar um treinamento. Então, para que todos os advogados fiquem tranquilos sobre essa nova ferramenta, o tribunal vai disponibilizar um manual, certo, de instalação desse novo sistema e também de utilização. Então, esse manual vai ficar disponível no site do Tribunal de Justiça. E também, em breve, a OAB também vai colocar à disposição esses treinamentos, essas orientações específicas das funcionalidades desse novo sistema. E aí vem as grandes novidades, as grandes disposições. Primeiramente, a resolução vem disciplinando os aspectos gerais, né, que nós vamos poder utilizar para todas as áreas, em todas as instâncias. São critérios de identificação, Denise, como que vai funcionar. Então, basicamente, é um canal, já que nós estamos habituados agora já a participar de reuniões coletivas, então tem um anfitrião, que vai ser um serventuário de justiça, e esse serventuário ele vai ter a competência de assegurar e de verificar tanto a conexão, a estabilidade, né, e também a presença das partes. Então,
considerando que os advogados eles já têm a documentação por procuração e o número da inscrição da ordem, que já consta do próprio processo judicial eletrônico, ao entrar nessa sala de reunião, ele vai precisar verbalizar a sua identificação. Então, ele vai ter que falar o seu nome, a sua inscrição na ordem. Então, esse serventuário ele vai atestar se todas as partes estão presentes, os advogados, membros do Ministério Público, Procuradoria, Defensoria Pública, certo? Havendo necessidade, certo, o magistrado que vai conduzir todas as palavras, vai organizar essa rotina nos mesmos moldes do que já acontece de forma presencial. Ele pode solicitar, então, que o advogado se identifique tirando uma fotografia, digamos, colocando o seu documento, né, ao lado do rosto, estilo selfie. E aí isso pode ter sido uma novidade, alguns advogados podem ter se surpreendido, né, com essa nova dinâmica, mas é importante observar que esse tipo de identificação ela já é utilizada em vários serviços online. Vou até citar como exemplo, hoje, atualmente, se você vai pedir a instalação de uma energia elétrica, por exemplo, você já no passo a passo, o próprio sistema já pede que você envie uma foto em estilo selfie com o documento. Então, isso tem sido uma rotina e cada vez mais todos esses serviços online, então vão seguir essa tendência porque é perfeitamente factível a observação e a conferência se de fato aquele documento corresponde àquela pessoa, né, Denise? É verdade, Andréa. É uma observação que a gente faz. São ferramentas tecnológicas que antes eram reservadas a pessoas que entendiam de tecnologia, né? Verdade. A gente costuma dizer assim, o pessoal da informática, e que agora está na boca do povo, né? Está na boca de todo mundo. É o Cisco Webex, é o Zoom, a gente está realmente se familiarizando com essas ferramentas e com essas soluções que precisam ser dadas nesses casos, né? Essas novas rotinas, né? Novas que cada rotinas, vez mais vão fazendo parte, né, do nosso com dia a dia. Com certeza. Então, a partir daí, conforme essas orientações gerais, né, então, alguns pontos são importantes, porque já no artigo 3º, no parágrafo 4º, né, já dispõe e preconiza a utilização do Cisco Webex para os magistrados e para os serventuários. Vão estar assistidos pela Coordenadoria Geral de Tecnologia, a CGTI, do Tribunal de Justiça. Então, até mesmo por uma questão de paridade de armas, né, de posições processuais, porque de nada adianta, né, só os magistrados estarem ali assistidos com todo um apoio de informática. Sim, com certeza. Sendo que, justamente no dia a dia, ali, os advogados, sobretudo as partes, também vão precisar baixar esse mesmo sistema, vão precisar saber utilizar. Então, isso vai demandar, claro, orientação dos advogados em relação à parte para como utilizar esse novo sistema. Certo, Denise? Então, pensando nisso, a gente sabe da realidade de cada advogado, os contextos, né, atuais e todas essas dificuldades de rotina, né, que tem mudado a vida completamente de todos os profissionais. Mas a partir daí, então, a ordem ela vai disponibilizar alguns locais para que esses advogados possam realmente participar dessas audiências, nos moldes determinados pelo tribunal. Então, vão ter salas disponíveis na sede, no edifício OK Office Tower. Aí tem previsão também nas subseções, estamos estudando para Sobradinho e Taguatinga. Lembrando que esses agendamentos, eles vão precisar contar com uma organização para que não tenha nenhum tipo de aglomeração. Devem seguir todas as orientações do Ministério de Saúde, da Secretaria de Saúde, né, conforme essas diretrizes, inclusive, da Organização Mundial de Saúde. Então, vai ter que ter uma organização prévia. E, eventualmente, Denise, se uma sala estiver lotada, então a gente vai conseguir fazer a realocação para outras unidades. Então, a gente pede também máxima organização desses advogados que, porventura, necessitem desse apoio, desse suporte.
que a ordem não poderia, né, se Uhum, eximir desse papel. Então, uhum, podem contar com os serviços da ordem. Nós estamos uhum. juntos, né, com os advogados, com a advocacia, sobretudo em relação àqueles que mais necessitam, Denise. Uhum, exatamente, Andréia. Eu vejo que algumas pessoas aqui estão fazendo algumas considerações. é, eu estou tentando, a gente tenta anotar alguma coisa ou outra para no final responder, né, Andréia? Acho que Isso. vai ser importante. O Marcelo Almeida fala da questão, precisamos atentar para que a incorporação de novas tecnologias não sejam barreiras para a defesa dos clientes. Com certeza, acho que é um pouco disso que a André está falando, né, da OAB se envolvendo diretamente no acesso dos advogados às plataformas tecnológicas, né? Também, em complementação a isso, também a gente sabe que a OAB Federal também encaminhou um ofício ao CNJ, pedindo para que ela seja incluída em todas as discussões e em toda análise da implementação dessas ferramentas. Então, não é fácil, mas a atividade jurisdicional precisa continuar, por outro lado, a gente não pode simplesmente, né? E aí, esses cuidados são muito importantes, por isso que eu achei, assim, a iniciativa do AB em fazer uma live sobre esse assunto muito, muito importante, né? É verdade. Eu estou vendo aqui uma pergunta da Camila Ribeiro. Quantas testemunhas elas são obrigadas a ter meios tecnológicos e se elas alegarem que não podem participar, que não podem comparecer pela ausência de meios tecnológicos próprios? Essa é uma questão muito importante e sabemos que poderá ser recorrente. Então, a portaria conjunta, ela disciplina esse ponto e ela prevê que todas essas dificuldades, elas deverão ser informadas com até Uhum, 48 horas da realização da audiência. Então, de forma uhum, fundamentada. E caberá, portanto, ao magistrado decidir se acolherá ou não. Lembrando uhum. que, se essa intercorrência acontecer durante a audiência, aí, no caso, devemos aplicar a resolução da 314, o artigo 3º, parágrafo 3º, em relação às medidas já em curso, certo? Certo. E no mais, Denise, o que o Tribunal de Justiça fez? E aí, regulamentando não só as partes gerais, mas a parte de conciliação, para as audiências criminais de transação penal e também para as sessões de julgamento. Então, existem vários prazos para isso, entende? Uhum, Então, por exemplo, é a partir do momento em que os advogados estão presentes, devem observar os rituais próprios, devem estar vestidos adequadamente, os magistrados deverão usar toga e o advogado que tiver beca e for fazer uma sustentação oral também pode fazer uso dessa vestimenta. Então, todos esses critérios, né, devem ser observados. Não é porque não estamos dentro do tribunal que vamos deixar de seguir, né, os critérios mínimos, não é verdade? E também na questão das inscrições. Então, para a sustentação oral, o advogado ele tem que fazer uma inscrição prévia de 48 horas. Nesse ponto, tem um ponto de contradição com a resolução do CNJ que diz que essa inscrição deve acontecer com até 24 horas. Então, uhum. só no caso concreto, cada advogado poderá informar essas dificuldades, certo? E como Certo. tem sido? O que você tem observado, Denise, dessas audiências que já aconteceram na trabalhista? Então, Andréia, no seu trabalho, o que a gente pode falar, né? De dois aspectos, as sessões telepresenciais, que acontecem no TST e no TRT, e as audiências de conciliação no TRT, que eu já adiantei que, na verdade, o TRT tomou a iniciativa de somente fazer as audiências de conciliação, e eu estou plenamente de acordo, como a gente falou no Isso já começo, para ajuda quem chegou. bastante. Pois é, para É, quem chegou depois, né? Houve um pedido da OAB Federal e da ABRAT para que um ofício encaminhado ao TST para que as audiências de instrução não sejam realizadas de forma telepresencial. E aí, repetindo um pouquinho, mas é porque alguém perguntou, e a testemunha? É justamente, não só por isso, obviamente, uma audiência de instrução, ela tem inúmeros fatores, mas assim, a oitiva da testemunha, a questão da contaminação da prova, realmente é um fator super relevante. Mas falando um pouco da rotina na Justiça do Trabalho, primeiro, antes de tudo, o TST editou um ato
no início de abril, permitindo a realização das sessões telepresenciais por todos os órgãos julgadores daquele tribunal, Andréia. E aí, o que Uhum. aconteceu? A experiência iniciou-se no dia 22 de abril, pela 7ª turma do TST, com pouquíssimos processos, né? Então, foi uma sessão telepresencial teste. Nós, no nosso escritório, não tínhamos nenhum processo na sessão, mas assistimos, né? E percebemos que realmente tudo correu muito bem. A gente percebeu a atitude colaborativa do tribunal, né? Uhum. Que, assim como o TRT tem tido o cuidado de conferir um acesso amplo, né, permitir que o ato seja realizado de uma forma tranquila, que os atos dos advogados sejam realizados de forma plena, né? E aí, no dia 30/4, foi a vez da 5ª turma do TST, e aí sim nós já tivemos acompanhamento pelo escritório da sessão de julgamento, também tudo correu bem. A plataforma a plataforma é a mesma que é disponibilizada pelo CNJ, que é o Cisco Webex, então tem sido uniforme, e isso é maravilhoso, né? Porque a gente lembra Exatamente. bem quando É, começou a questão do peticionamento é eletrônico, verdade. da visualização de autos, que assim, para cada tribunal você precisava ter Tinha um uma sistema ferramenta, próprio. um É, sistema próprio, você tinha que atualizar. Um navegador servia para um tribunal, o outro servia para outro. Na verdade, ainda é assim até hoje um pouco, mas é, pelo menos nesse momento houve uma uniformidade da ferramenta, né? isso. Em 6 de maio já houve mais sessões, e agora em maio, Andréia, realmente o TST já publicou um calendário com várias sessões telepresenciais de vários Isso é órgãos, importante. então a coisa está realmente começando a rodar, tá? Como é que tem funcionado na prática? Mais ou menos da forma que você falou. O advogado acessa uma antessala virtual, né? Meia hora antes, e nessa antessala virtual é feita a conferência do advogado, dos dados do processo, é feita o gerenciamento pelos servidores da participação dos advogados e das ferramentas tecnológicas. Então, é feito o teste de áudio, o teste de vídeo, e aí, quando chega o momento do julgamento do processo, o advogado ele então transferido para a sala de sessão, né? E aí ele pode fazer a Isso é sustentação importante. oral, e no TST pode fazer também apenas o acompanhamento, tá? Isso é importante, Denise, porque aqui, pela resolução do TJ, o advogado ele tem que estar online 5 minutos, até 5 no máximo, minutos antes da sustentação. E se por Uhum, acaso ele tiver alguma falha e entrar posteriormente, então a sessão ela vai prosseguir normalmente. E aí entra uma uhum. observação, né? E aí, para que não haja uma uma violação das prerrogativas, né? Então fica aí essa responsabilidade redobrada para que os advogados garantam essa organização para conseguir esse acesso, né? Porque de fato Exatamente. a sessão vai continuar, Pois é. né? Sim, e eu vou falar até daqui a pouco um pouquinho sobre essa questão das situações de indisponibilidade e inconsistência que dizem os atos do TST e o que a gente precisa fazer, tá? Passando a informação, no TST, o pedido de sustentação oral ele precisa ser feito até 48 horas antes da sessão telepresencial, os processos em tramitação eletrônica pelo próprio site e os de PJE mediante e-mail para a secretaria do órgão judicante, tá? O ato do TST também regula a entrega de memoriais, que pode ser feita por e-mail, e regula inclusive os despachos em gabinetes desses memoriais, né? Diz o ato que o despacho telepresencial ele pode ser feito por videoconferência com o ministro ou por Uhum. telefone, né? Caso, e aí vai depender da organização, da orientação do gabinete, né? Eu tenho várias pessoas entrando aqui, eu fico super feliz. É, Obrigada, muita pela gente, participação. pela participação. E eu até vi agora, falando da videoconferência para entrega de memorial, minha sócia Mônica entrou aqui, ela foi uma das que fez uma videoconferência com o ministro para entregar memorial, e então é realmente uma novidade muito grande, a gente percebe aqui. E aí, André, eu queria falar uma curiosidade que está no Aham. ato do TST e que tem a ver com o que você falou agora há pouco. O ato do TST, ele expressamente dispõe que é dispensado o uso de toga e uso de beca, acredita? Ele fala, olha, Olha, é dispensado o uso de toga e o uso de beca, e ele diz o seguinte, que deve hum, ser
que é mantida a necessidade de traje social completo, né? Então, Uhum. claro, diante da formalidade que o tribunal exige, que a gente é acostumado no mundo jurídico. E quando eu vi essa norma, eu me lembrei de uma situação que acho que muitos de nós vivenciou, que foi a primeira sessão telepresencial do Supremo Tribunal Federal, que foi logo na primeira semana em que a gente entrou realmente, depois da resolução do CNJ, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, ele apareceu na sessão de gola polo, né? Uhum. E isso gerou um burburinho, não tem jeito. As É pessoas verdade. comentam, ainda mais o mundo jurídico super conservador, mas como assim? O ministro Marco Aurélio de gola polo e tudo. É. E aí, coincidentemente, na semana seguinte, teríamos alguns processos do escritório pautados no Supremo Tribunal Federal. Eles até discutiam a questão das medidas provisórias que restringiram os direitos trabalhistas, aquela da suspensão e tudo. E aí a gente ficou brincando, né? Mas vocês vão sustentar de gola polo, brincando, É, obviamente. A gente lógico. precisa dar É. beca e tudo. Uma coisa que é razoável, eu acho que é razoável não exigir que você utilize, mas fiquei imaginando se essa norma não teve a ver com o episódio lá atrás, enfim, É só uma verdade. curiosidade aqui para falar, tá? Esse mesmo ajuste. E outra questão também importante, você comentou sobre a questão da regulamentação, né? Como distribuir os memoriais, né? Então, pela Uhum. resolução do TJ, os memoriais deverão ser entregues via PJE, peticionamento, e esse Ah, é? despacho vai ser via PJE, e esse despacho com o magistrado, com o desembargador, deverá ser realizada por agendamento prévio, e aí também Uhum. pelo mesmo meio de videoconferência. E Entendi. A agora gente um percebe ponto. uma É, diferença, né? Que aqui pode ser por e-mail, então realmente cada é. norma. Verdade. E fica uma questão, tudo isso nós estamos tratando de situações em que podemos contornar na eventual dificuldade ou de alguma interferência técnica. Mas também o Uhum. Tribunal de Justiça, ele cuidou das questões excepcionais, das questões urgentes, que não podem realmente esperar esse ajuste técnico Isso. dos Sim, sistemas. sim, Então, tem um sim. dispositivo nesse ato que fala que, em havendo qualquer dificuldade, nesses casos Uhum. mais urgentes, o tribunal ele vai destinar um espaço próprio para que essas audiências aconteçam com segurança. Então, Uhum. com agendamento, com organização, com o uso dos equipamentos de proteção individual, máscaras, com o uso de álcool em gel, com o distanciamento necessário entre as partes. Então, para Uhum. toda a advocacia, não há necessidade de qualquer desespero, pois, havendo Uhum. essa necessidade, a própria portaria regulamenta a questão da possibilidade da realização do ato por outras formas, É, certo? é Então, certo. Excelente. mais uma vez, a É. gente observa que toda a questão do direito em si, desse diálogo, dessa informação, ela tem que ser uma constante, né? Porque Sim, ambas sim. as partes estão realmente aprendendo e buscando É. uma solução plausível, né? Tanto a Sim, sim, sim. advocacia, a Sim, ordem e exatamente. também os próprios Exatamente. tribunais. Exatamente, Andréia. A gente estava dizendo aqui, agora há pouco, sobre. Eu até vi aqui uma pergunta sobre execução, eu acho importante falar isso. Só esse parênteses, porque a gente vê a pergunta e muda a Aham, ordem, é mas a verdade, gente, com a gente certeza. vai lá. É um É, bate-papo mesmo. alguém aqui, deixa eu ver aqui. Luana perguntou sobre as execuções, né? E a Andréia falava um pouco que é verdade. A resolução do CNJ, a primeira resolução, a 313, e a vigência das resoluções 313 e 314 foram prorrogadas agora pela edição da resolução 318. Então, é importante dizer que a Uhum, resolução 318, que foi publicada agora no dia 7 de maio, ela ampliou a vigência das resoluções anteriores no tocante às medidas que foram estabelecidas, né? Depois eu volto na disponibilidade, mas eu vou falar porque a pergunta foi feita e eu não quero deixar de falar. E a resolução 313, estou até abrindo aqui, ela diz que ela trata das matérias, né, Andréia, que precisam continuar sendo uh, julgadas e sobre as isso. quais o Poder Judiciário não pode deixar de se pronunciar, né? Lembrando que esse rol ele não é taxativo. Então, Uhum, havendo outras necessárias em casos de uhum, urgência,
o Tribunal de Uhum, Justiça e a trabalhista com certeza também, porque isso vale para uhum, todos os tribunais, deverão uhum. pautar por um meio diferenciado essas É, questões urgentes. exatamente. E ela fala expressamente aqui sobre, peraí, só um minutinho, calma, sobre a necessidade de liberação dos pedidos de alvarás, pedidos de levantamento de importância em dinheiros ou valores, substituição de garantias e liberação de bens apreendidos, pagamentos de precatórios, requisições de pequeno valor, etc. Né? Então, É, o CNJ determina que esses atos precisam continuar sendo examinados pelo Poder Judiciário, né? Eu com preciso dizer. prioridade. É. Sim, com certeza. Eu E preciso aí, dizer. é, Ah, Denise, não, aí vem um ponto, porque assim, a gente está falando ah, das disposições, né, do que já está regulamentado, e a gente precisa observar essa dinâmica de como isso tem acontecido. pois é, Infelizmente, a gente tem recebido muitas reclamações, tá, de né? vários advogados, então a ordem atenta a tudo isso. Ontem, nós já enviamos um ofício para o Tribunal de Justiça. Nesse ofício, Uhum, nós fizemos todas essas considerações sobre as uhum, disposições do que realmente o CNJ orientou os tribunais. E nesse sim. requerimento, o que a gente pediu exatamente? Primeiramente, a uniformização desses atendimentos, porque alguns Uhum, advogados mencionam que quando as prerrogativas da ordem fazem essa comunicação, esse meio de campo, então surge um atendimento, mas que isso não uhum, tem sido uniforme. Então, muitos uhum, advogados estão reclamando disso, estão reclamando da ausência de um canal de comunicação direto e efetivo. Então, o tribunal, na nossa visão, deve realmente informar de forma clara um canal de comunicação. O que a gente uhum, observa, cada vara, cada turma, uhum, enfim, cada gabinete seguindo as suas orientações, os seus canais de uhum, comunicação, e isso nem sempre tem sido uhum. eficaz para esse acesso, para a garantia do Sim, acesso aos advogados. E sim, além com disso, certeza. então, nós informamos essa dificuldade de comunicação com os juízes, certo? E também, sobretudo, a gente coloca um asterisco realmente grande na questão da comunicação da impossibilidade para a prática do ato. Porque na resolução 314, Alô? Oi? porque Voltou. na resolução, Caiu um pouquinho. voltei, veio aqui uma ligação, mas voltei. Na resolução 314, no parágrafo 2º, o advogado ele deve requerer, comunicar essa dificuldade. Mas no parágrafo 3º, consta que o advogado deverá tão somente informar. Então, não cabe juízo de Uhum, deliberação. A partir do momento em que ele informa a dificuldade para a realização do ato, a partir do peticionamento, então o prazo deve ser certificado como suspenso. Então, nós colocamos nesse ofício aham, que foi veiculado ontem que isso não está acontecendo, muitos advogados relatando, enviando decisões contrárias. Então, é preciso uhum, que haja uma orientação a todos esses magistrados, a todas as varas, certo? Para que sigam essas recomendações. E, no mais, também, a ordem sempre atenta à questão das prerrogativas dos advogados, as prerrogativas processuais. Então, também elencamos isso no nosso requerimento. No nosso uhum, requerimento, então consta também um pedido expresso para que as nossas prerrogativas aconteçam. De toda forma, ainda estamos aguardando uma resposta formal desse ofício, mas uhum. desde já e de antemão, todos os advogados que porventura venham a sofrer qualquer ofensa à regular tramitação, às prerrogativas, por favor, entrem em contato com a ordem, façam essa comunicação, porque isso é fundamental para esse diálogo harmonioso entre as Uhum, instituições. Né? Porque, por uhum, é, vezes, o próprio tribunal, né, baixa uma orientação, mas não está sabendo que um determinado magistrado, numa determinada vara, não está aplicando. Então, a gente verdade. precisa intermediar esse diálogo. É verdade, André, é verdade, com certeza. E falando um pouco também dessa questão da prerrogativa e voltando um pouquinho nas situações de indisponibilidade, você falava da resolução do CNJ e eu queria mencionar
os atos do TST e do TRT que tratam das sustentações orais, porque eles falam da responsabilidade do advogado, tá? Pela conexão estável e falam inclusive de preclusão. Então, esses dois dispositivos, a gente precisa olhar com atenção para eles, para que evite o prejuízo, né? No TRT, eu falei muito do TST, mas no TRT é basicamente a mesma coisa que o TST, com poucas diferenças, tá? Voltando só um pouquinho, a inscrição lá precisa ser feita até 24 horas, e o TRT limita nessa portaria, nesse ato, é uma portaria. Ele limita até 3 processos por advogado na sessão, tá? Então, não é uma limitação que tem no TST, mas o TRT limita. Limita, tá? E o que a gente vê? Assim, não há dúvidas de que erros e indisponibilidades, inconsistências de sistema, Andréa, vão acontecer, né? A gente Lógico. sabe que é uma realidade, desde que a gente lida com tramitação de processos eletrônicos, PJE, EDOC, O próprio visualização de autos. PJE fica, né? Sim, Ele tem sim. oscila, né? Então, assim, é preocupante qualquer norma que fale em preclusão. E essas normas, elas dizem o seguinte, que a responsabilidade do advogado é pela conexão estável à internet, e diz o seguinte, tem uma série de atos, uma série de incisos, mas ao final, num desses incisos diz o seguinte, que na dificuldade ou indisponibilidade tecnológica da ausência de conexão estável por parte do advogado, o processo será julgado no estado em que se encontra. Aí ele diz, ficando preclusa a oportunidade de sustentação oral. E aí, por que isso é preocupante? Porque, assim, a gente está falando de um elemento técnico que você, às vezes, não tem conhecimento. E de um momento único, né? Não só da sustentação, Sim. mas que seja apresentada alguma questão de fato relevante para o julgamento correto. Exatamente. E aí, eu pensando um pouco nisso, assim, como é que o advogado se certifica, né? Como é que ele pode fazer? Eu sugiro que, primeira coisa de tudo, no caso de inconsistência, assim, eu acho que é o caso sempre de requerer que o registro na certidão de julgamento ou na ata de audiência. Olha, registros, calma, inconsistência e tudo, né? Agora, se você cair, né, a expressão que a gente diz, a pessoa caiu, né, sumiu da sessão, né? Então, como é que faz? Assim, eu acho que a gente precisa printar a tela mesmo. É aquela coisa que a gente fazia quando a gente ligava no setor de informática dos tribunais. Ah, mas deu erro no peticionamento. Printa a tela, tira uma foto da tela. Então, para quê? Para você demonstrar algum erro que tenha aparecido e até mesmo para demonstrar o sinal de internet. Gente, a gente está dizendo aqui de uma preclusão. O ato diz que haverá preclusão se o advogado não tiver internet estável. Então, assim, ele precisa... Exatamente. Né? Claro. Como que ele vai garantir a estabilidade, né, dessa... Claro, a gente pode sempre argumentar e etc. E trazer, como eu disse no começo da nossa live, a OAB Federal já encaminhou ao CNJ e a própria Federal ao TST, no caso do Justiça do Trabalho, um pedido para que essas questões não sejam... que as partes não sejam responsabilizadas por inconsistências, mas... Vamos tentar fazer o que a gente pode. Então, printar a tela, imediatamente encaminhar o e-mail ao tribunal, encaminhar o e-mail ao setor responsável, né? Procurar fazer o peticionamento no PJE, né, fazer o peticionamento, peticionar nos autos, informar tudo, porque a gente está diante de uma situação nova. Infelizmente, muitas decisões que eu acho que não tiveram um bom senso no passado não acolheram erros e que, né, então a gente precisa certificar disso, né, sempre, assim. Então, é uma questão que eu acho que é importante, E no caso do TJ, a portaria fixa tão somente essa preclusão para a sustentação oral, né, então a participação nas sessões de julgamento, porque no caso da audiência de instrução, de conciliação, quando o advogado ele tem a incumbência de buscar meios, organizar essa rotina, ou seja, certificar de que haverá, por exemplo, acesso ao sistema, ele já vai ter baixado o sistema, o Cisco Webex, então que ele também tem uma internet à disposição. Acho que é nesse sentido que vai realmente à disposição do TJ, porque durante as audiências, durante a sessão de julgamento,
tem o serventuário da Justiça que ele vai justamente acompanhar a estabilidade dessa participação das partes. Então, me parece Aham. muito razoável que haja essa atenção, que haja essa interpretação. Então, agora, é diferente do que consta nessa portaria que fala que se o advogado, por um motivo, ainda que ele tenha entrado na sessão de julgamento Uhum. e que ele venha a Uhum. perder a conexão, a sessão de Uhum. julgamento ela vai prosseguir. E aí sim a Uhum. gente notifica uma possível afronta às prerrogativas processuais, né? Que é Certo. justamente o que É, o com Tribunal certeza. Regional fez também. Então a gente observa que nesse ponto, apesar das disposições do CNJ serem no sentido de não colocar para o advogado essa responsabilidade, os Uhum. tribunais locais, eles têm seguido nesse ponto uma orientação diversa. Então, isso é um ponto a ser observado na prática, né? Então, nós da OAB já informamos isso via ofício. Para quem Uhum. entrou agora, nós oficiamos o Tribunal de Justiça ontem, apontando todos esses questionamentos, as reclamações que já chegaram aqui para a ordem. Nós Uhum. pedimos isonomia no acesso aos magistrados para que haja a disponibilização de um canal de comunicação para que os advogados possam fazer esse agendamento, tenham acesso aos magistrados e desembargadores. Também apontamos a questão do acesso e a liberação dos alvarás, toda forma de pagamento que, como a Denise disse, desde a resolução 313 já tem caráter prioritário, dada a natureza É. alimentar, não só Sim, dos é, honorários, mas exatamente. também do Do dinheiro da própria crédito, parte, do crédito do exatamente. autor, eu acho que é preciso dizer que no seu trabalho, É, a esmagadora maioria das ações trata de crédito de natureza alimentar, então não tem como deixar de priorizar isso, né? E assim, não só no é, seu trabalho, como você bem disse, mas em várias situações, então realmente, e os próprios honorários têm natureza alimentar, então realmente a gente precisa estar atento a isso, né? exatamente. Denise, a gente já está se aproximando do final. Eu gostaria de Pois dizer é. que eventual pergunta que não tenha sido respondida, continuamos à disposição. Vocês podem direcionar não só pelas redes sociais, por meio de direct, mas pelos caminhos oficiais da ordem, por e-mail, pelos nossos telefones, tá? Temos a ouvidoria. E lembrando que a ordem está funcionando no período da tarde. Muita gente tem questionado isso, tem questionado também sobre a questão da renovação do certificado do token. Então, todos esses serviços já estão disponíveis pela OAB Digital. Então, vocês podem solicitar, tem um agendamento. Então, a ordem está funcionando plenamente, sobretudo nesse momento tão especial e tão delicado para a advocacia. Diante de tantas mudanças, estamos atentos a justamente essas mudanças e estamos à disposição de toda a advocacia. André, eu queria falar de uma questão, Uhum. rapidinho, porque eu falei, gente, é Claro, importante falar, que você falou do lockdown, né? E isso. realmente a gente tem vários estados já que entraram em lockdown, e só lembrando que a resolução 318, que foi essa agora editada e publicada no dia 7 de maio, ela determina que, no caso de lockdown, os prazos ficarão automaticamente suspensos, né? Então, independentemente É, de normativas de tribunais que naturalmente vão acontecer. Então, é por isso que a gente até recebeu esses memes e veio no é, WhatsApp algumas brincadeiras, assim, imitando decisões judiciais. Assim, os prazos pararam de correr, voltaram de novo, agora o que está é acontecendo? Ninguém verdade. conta mais É, nada. Porque é, aconteceu justamente isso. Alguns tribunais, existia a suspensão do CNJ, né? Que durou isso. todo o mês de abril, começou no final de março, daí todo o mês de abril. E aí, em muitos lugares, quando os prazos se retomaram, quando a contagem quando foi retomada a contagem dos prazos, esses estados entraram em lockdown e os prazos ficaram automaticamente suspensos. Então, a gente espera que a gente não chegue a esse ponto, que a gente consiga passar aqui no Distrito Federal com o achatamento da curva de contaminação, com a consciência pelo isolamento social voluntário, tudo, mas a gente precisa dizer que, nesses casos, haverá suspensão automática, né? Só uma lembrança aqui, porque o Exatamente. CNJ determinou. Com certeza, Denise, esse é um aspecto muito importante para que a gente consiga superar todas essas dificuldades, sem que haja necessidade do governo eventualmente decretar o lockdown aqui no Distrito Federal.
Então, com Sim, todas essas medidas, cada um observando, zelando pela saúde, não só da sua própria saúde, sobretudo do próximo, usando e abusando dessas medidas de cuidado e de zelo, né? E desde já gostaria de dizer que também estamos muito sensibilizados com todas as pessoas que estão precisando de ajuda, de auxílio, né? Temos a Caixa de com certeza. Assistência que tem feito vários serviços para os advogados. Temos consultas com psicólogos online de forma gratuita. A OAB Social tem trabalhado com a doação de cestas básicas. Então, todos esses projetos e também o auxílio emergencial, também realizado pela Caixa de Assistência, tudo isso para que os advogados possam ter a mínima segurança para obedecer todos esses critérios de segurança e tenham a paz para conseguirem realmente trabalhar com segurança. Desde já também registro a minha solidariedade a todos os que estão com parentes que estão doentes, que estão com coronavírus, para que vocês não se desesperem, acreditem, realmente busquem todo esse auxílio. Eu falo isso porque no Maranhão, né, que já tem o lockdown decretado, eu estou com um tio internado e vários primos também, que Puxa infelizmente vida. vieram a ser acometidos com o Covid-19. Então estamos todos apreensivos, mas acreditando justamente nos tratamentos já disponibilizados. E é para demonstrar que todos nós estamos suscetíveis a essa contaminação. Então precisamos de todo cuidado redobrado. Não é porque Verdade. haverá esse retorno paulatino, né, gradual, como tem a previsão para acontecer aqui no Distrito Federal, que de fato acontecerá essa, digamos, a superação dessas adversidades. Então todo esse contato ele vai ser contínuo e ainda por prazo indeterminado. Não é verdade? É verdade, Andréia. Eu também faço minhas suas palavras e me solidarizo, né? Inclusive com sua família, com todo mundo que passa por esse momento. A gente precisa fazer a nossa parte, né? E realmente acreditar em dias melhores, acreditar na vacina e fazer realmente a nossa parte, o que tiver ao nosso alcance para passarmos por isso, né, da forma menos prejudicial possível para toda a sociedade, né? Exatamente. Então fica aqui a nossa solidariedade e lembrando Verdade. de todos os nossos canais que estão à disposição, de todos os advogados e advogadas do Distrito Federal. Também tem as subseções estão atentas a todas essas necessidades, estão também buscando toda essa comunicação, a interlocução para que a ordem consiga atender plenamente às necessidades da advocacia nesse período sensível. Então, dessa forma, Denise, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação, Imagina, eu que agradeço. os seus esclarecimentos, a sua experiência com todas essas rotinas. Sabemos que esse é um assunto palpitante, necessário, mas que É. infelizmente agora, pelo período, pelo tempo, nós vamos precisar encerrar. Mas eu gostaria de registrar que fica o convite para outras oportunidades, Denise. Foram muitos André, eu estou à esclarecedores os seus disposição. apontamentos. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Eu queria, por último, dar uma dica para quem atua no seu trabalho. O TST divulgou que vai ter 3 lives, né? Uma amanhã com a ministra presidente do tribunal, outra na próxima quarta com o ministro vice-presidente, Luiz Felipe Vieira de Mello, e no dia 27 com o corregedor-geral do seu trabalho. Vão ser lives que vão abordar assuntos que a gente está tratando aqui, então quem tiver interesse, vai ser sempre às 16 horas no canal do TST. Fica a dica porque eu acho que vai ser interessante. E agradecer bastante pelo Hum, convite, mais uma vez, pela oportunidade, pela iniciativa da OABDF, Andréa. E, assim, registrar minha alegria, né, de te reencontrar aqui mais uma vez. A gente verdade. que se Ainda que conhece desde a virtualmente, né, faculdade. Denise? Pois é. A gente se conhece desde a faculdade, a gente tem uma vivência na advocacia que volta e meia se encontra. E É verdade. eu preciso dizer que eu sempre percebo que você conserva essa atuação combativa, essa atuação comprometida, dedicada, que desde sempre, desde a Obrigada, faculdade eu Denise. vejo, e agora na gestão da OAB, para nossa alegria, das advogadas e dos advogados. Então, parabenizo a você, ao presidente Délio e a todos os colegas que têm atuado aí com bastante competência e com afinco, principalmente nesse momento tão difícil e importante, viu? Fico à disposição. Tá bom, gente. Um grande abraço, tá bom, a todos que participaram. Ficamos muito agradecidas. E a ordem está à disposição. Tá Um beijo a joia? todos e um abraço. Tchau.
Tchau, até logo.